Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Este encontro nosso aqui na comunidade orante para proclamar a palavra de Deus neste domingo, dia do Senhor, fecunde nossos corações com a força do amor de Deus. Quando celebramos com muita alegria o 4º dia da novena, a caminho da festa da Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida. E a nossa comunhão, como igreja em todo o Brasil, é uma comunhão profunda também com todos os bispos e delegados participantes do Sínodo dos Bispos para a Amazônia, com especial comunhão com o nosso Papa Francisco. Hoje é a abertura do Sínodo para a Amazônia. Um sinal de esperança. Um sinal de esperança para que a nossa igreja encontre caminhos lá e em todo lugar no cumprimento da sua principal tarefa, evangelizar. Por isso, nossos corações precisam estar em sintonia profunda com o coração de nosso Deus para vivermos a alegria bonita da missão que nos é dada, como nós somos chamados a reavivar em nós e em toda a nossa igreja essa consciência missionária neste mês. Tomo da palavra dos sermões de São Cesário de Arles para nos introduzir o que ele diz com uma pergunta: a que lugar devemos seguir a Cristo, senão aonde ele próprio foi? Sabemos que ressuscitou e subiu ao céu, devemos então segui-lo. É claro que não devemos desesperar, porque ele próprio prometeu e não porque possa o homem alguma coisa. Antes que nossa cabeça fosse para o céu, estava o céu longe de nós. E por que desesperarmos de ir até lá, se somos membros daquela cabeça? Por que motivo? Na terra lutamos entre temores e sofrimentos, mas sigamos a Cristo, no qual se encontra a suma felicidade, a paz suprema e a segurança eterna. Mas quem deseja seguir a Cristo, ouça o apóstolo Paulo que diz: aquele que diz permanecer em Cristo deve andar como ele andou. Também assim nos diz São João na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 6. Queres seguir a Cristo? Sê humilde, como ele foi humilde. Não desprezes a sua humildade se queres chegar aonde ele chegou. Por certo, quando o homem pecou, o caminho tornou-se áspero, mas tornou-se fácil quando Cristo, ressuscitando, o aplainou e de um caminho estreitíssimo fez uma estrada real. Neste caminho corre-se com os dois pés, a humildade e a caridade. A altitude da caridade atrai a todos, mas a humildade é o primeiro degrau. Quando estendes o pé além das tuas forças, queres cair em vez de subir. Começa pela humildade, isto é, pelo primeiro degrau, e já subiste. Naquele tempo os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo? Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizeis: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Amado irmão, amada irmã, nesta passagem uma indicação profunda para crescer em nós a consciência missionária e darmos conta da tarefa missionária de proclamar a palavra e sintonizar nossos corações com o amor de nosso Deus. O ponto de partida não é um plano de ação, embora seja fundamental bem planejar as ações missionárias nossas. O ponto de partida e o grande alicerce está neste pedido fundamental, determinante dos apóstolos apresentado ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Esse é o nosso pedido. A nossa fé é o nosso tesouro. É a força da nossa fé que nos impulsiona na ação missionária. Do contrário, temos preguiça. Somos para viver em comodidades.
não percebemos onde é preciso ir e não temos força e coragem de ir. Por isso, é preciso sempre cuidar da fé. Cuidar da missão é cuidar da fé. A missão se torna, portanto, ardorosa, forte e fecunda na medida em que nós cultivamos a nossa fé. Por isso o Senhor nos desafia mostrando-nos o quanto é importante cultivar diariamente a fé de todas as maneiras. Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O Senhor, ao dizer isso, não está nos falando de uma mágica, está nos falando de uma experiência. A experiência que nasce e ilumina em nós a consciência do nosso lugar, como operários da vinha do Senhor. Por isso ele diz: o empregado que trabalha a terra, cuida dos animais, não vai ser convidado quando chega do trabalho para sentar-se à mesa. Pelo contrário, diz o Senhor, ele vai preparar o jantar para aquele a quem serve, e depois ele será convidado a comer e beber. Não vai ser aquele destinatário de um agradecimento por ter feito e dado conta daquilo que é sua tarefa. Por isso o Senhor diz: quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizeis: somos simplesmente servos, fizemos o que devíamos fazer. Vale muito o precioso conselho da regra pastoral de São Gregório Magno, quando diz, dirigindo-se a todos nós em nossas diversas circunstâncias de vida e responsabilidades: seja o pastor discreto no silêncio, útil na fala, para não falar o que deve calar, nem calar o que deve dizer, pois da mesma forma que uma palavra inconsiderada arrasta o erro, o silêncio inoportuno deixa no erro aqueles a quem poderia instruir. Precisamos, portanto, crescer na consciência de que somos simplesmente servos, para darmos conta de verdade da nossa tarefa e ajudarmos o mundo a ser melhor enquanto caminhamos para o reino definitivo. Olhando a Maria missionária, que tem essa consciência profunda, por isso diz o seu sim, supliquemos a Deus a graça desta consciência e do nosso sim a Ele no amor. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente